O Salmo 40, versos 1 e 2 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Esperar é uma coisa difícil para muitos de nós. Esperar requer paciência. Só esperamos por alguém ou por alguma coisa quando sabemos, quando temos certeza de que este alguém ou esta coisa vai chegar. Então esperar também requer que tenhamos fé, porque precisamos acreditar que vamos receber aquilo que esperamos. Esperar requer de nós que tenhamos fé e paciência. A mensagem de hoje é sobre sermos pacientes para sabermos esperar as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva aqui no canal. Basta clicar no botão inscrever-se que fica abaixo do vídeo. Isso não vai te custar nada, mas fazendo isso você vai nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Clique também no sino das notificações e escolha a opção todas. Assim você será avisado sempre que publicarmos uma nova mensagem. A paciência é um dos atributos de Deus e um dom dele para nós. A paciência é um fruto do Espírito, como está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando somos pacientes, estamos dando fruto do Espírito. E Jesus nos ensina no livro de Lucas, capítulo 6, versos 43 e 44, que nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. E quando ficamos impacientes e ansiosos, nós podemos atropelar os propósitos de Deus para a nossa vida. Veja o exemplo de Abraão. Abraão tinha uma promessa de Deus. O Senhor o havia prometido que ele teria um filho, um descendente gerado dele mesmo, e que sua futura geração seria incontável como as estrelas do céu. Mas Abraão era casado com Sara e Sara era estéril, e os dois já eram avançados em idade. E apesar de serem tementes a Deus, eles não foram pacientes para esperar o cumprimento da promessa. Depois de um tempo, Sara pensou que dando a Abraão a sua serva para que ele gerasse um filho com ela, estaria fazendo cumprir a promessa que o Senhor havia feito. No livro de Gênesis, capítulo 16, verso 2, Sara diz para Abraão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Dessa decisão precipitada nasceu Ismael, o filho da serva. E Ismael e sua descendência vieram a ser inimigos do povo judeu até os dias de hoje. Isaque era o filho da promessa. Ismael foi o filho gerado pela impaciência em esperar o cumprimento dessa promessa do Senhor. A ansiedade e a falta de paciência podem nos levar a escolhas ruins, as quais podem resultar em graves consequências para a nossa vida e da nossa futura geração. A falta de paciência pode gerar brigas, irritações, reclamações, preocupações. Para o nosso corpo, a impaciência gera estresse, ansiedade, falta de concentração, pressão alta, dificuldade para dormir e até mesmo envelhecimento precoce. Deve ser por isso que a Bíblia nos orienta tanto a não andarmos ansiosos, a não nos preocuparmos, a sermos pacientes. Olha o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, verso 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Provérbios 15, verso 18 diz: O homem irritável provoca disenção, mas quem é paciente acalma a discussão. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24, Paulo escreve: Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, ser paciente. No livro Colossenses, capítulo 3, verso 12, está escrito: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, nos ensina sobre o tempo das coisas, para sabermos esperar. Do verso 1 ao 8 diz assim: Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz.
Deus tem um tempo certo para tudo. Ele sabe quando e como as coisas devem acontecer. A ansiedade frequentemente surge quando não conseguimos esperar e exercer a paciência. Queremos tudo no nosso tempo e não estamos dispostos a esperar o tempo de Deus. Uma das chaves que abre a porta da paz e nos faz alcançar a vitória é saber esperar no Senhor. Tudo tem seu tempo. Veja o que diz o Salmo 40, versos 1 e 2, que foi lido no início do vídeo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Esperar com paciência no Senhor nos mantém firmes, com a certeza de que alcançaremos o objeto da espera, certo de que viveremos a promessa do Senhor. Já a falta de paciência e a ansiedade podem fazer você duvidar de que Deus tem tudo sob controle. Podem fazer você deixar de acreditar que Deus está cuidando de tudo, que Deus se importa com você. A impaciência pode confundir o nosso discernimento quanto ao tempo de Deus, e isso pode até diminuir a nossa fé. No início do Salmo 73, o salmista Asaf expressa um descontentamento ao observar que os ímpios parecem prosperar, enquanto os justos enfrentam muitas dificuldades. Ele confessa que por um momento sua fé vacilou ao considerar a aparente falta de justiça divina para as pessoas más, que prosperavam na impiedade sem que nada acontecesse a eles. Asaf parecia estar sem paciência e aborrecido por fazer tudo certo e não ver o resultado esperado por ele. Está escrito assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos tolos quando via a prosperidade dos ímpios. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo e aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Asaf chegou a pensar que havia esperado no Senhor em vão. O seu entendimento estava obscurecido pela impaciência, ao ponto dele demonstrar estar aborrecido com Deus. No entanto, ao entrar no santuário do Senhor, o salmista ganha uma perspectiva divina e compreende o destino final dos ímpios. No verso 17, Asaf diz: até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Asaf entendeu que quem espera no Senhor alcançará a promessa, alcançará a recompensa, enquanto aqueles que prosperam na injustiça terão um fim trágico. O salmista percebe que a coisa mais valiosa é estar perto de Deus e esperar nele, não apenas esperar pelas recompensas materiais. Ele termina o salmo renovando a sua confiança em Deus e reconhecendo que a prosperidade dos ímpios não dura para sempre. Ele destaca também como é importante olhar para as coisas do jeito que Deus olharia quando nós enfrentamos problemas e dúvidas na nossa jornada de fé. Pensar nas coisas da perspectiva de Deus ajuda a renovar a nossa paciência, a nossa esperança e a nossa fé. Prestar atenção no poder de Deus gera em nós tranquilidade, alegria e esperança. O rei Davi, já com a sabedoria e a paciência que vem junto com anos de experiência, escreveu o Salmo 37, que tinha como base a sua comunhão de muitos anos com Deus e suas experiências diante de várias situações difíceis. Ele escreve assim: descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Ouça os conselhos do sábio rei Davi. Tenha calma, paciência e espere em Deus em qualquer situação. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nosso Pai, exaltado, honrado e glorificado seja o teu santo nome. Estamos aqui em oração para agradecer pela sua palavra, Senhor, que é fonte de sabedoria e que nos livra de andarmos segundo as nossas vontades. Obrigado por nos ensinar o que devemos fazer e como devemos proceder em cada momento de nossas vidas para alcançarmos as promessas que o Senhor tem para nós, para que possamos viver o melhor dessa terra. Te agradeço também por ser esse Pai paciente, que é tardio em se irar e tem prazer em abençoar. Te agradeço também, Senhor, porque somos teus filhos, fazemos parte do teu reino e queremos viver segundo os dons que o Senhor nos deu. E eu sei que a paciência é um desses dons. Por isso, Pai, peço sua ajuda para que eu possa exercer essa paciência de forma plena, de modo que eu não viva ansioso nem preocupado e que eu saiba esperar no Senhor,
pois é o Senhor quem decide o tempo certo de todas as coisas e é o Senhor que sabe o que é melhor para mim. Me ensina a esperar, Senhor, pois viver com pressa pode nos transformar em pessoas agoniadas, ansiosas, nervosas. Tu és o Deus da paciência, então peço que nos dê a tranquilidade, a calma, a moderação, para que tenhamos dias melhores. Nos ajuda a sermos pacientes com nós mesmos, Senhor, nos fazendo entender e aceitar as nossas limitações e também nos ajudando a discernir entre o momento certo de agir e o momento certo de esperar. Ô Pai, eu peço também que ajude essa sua filha que nos ouve, ou esse seu filho que nos ouve, a esperarem pacientemente no Senhor, caso eles estejam passando por momentos de ansiedade e preocupação. Que a fé e a confiança deles no Senhor sejam maiores do que qualquer motivo de impaciência. Que eles tenham a plena confiança de que o Senhor está trabalhando para abrir as portas que eles estão precisando, seja na área familiar, profissional, na área de saúde ou de relacionamentos. Nos achegamos ao Senhor e lançamos em Ti a nossa ansiedade e os motivos de nossa impaciência através dessa oração, pois Sua palavra diz que se estivermos cansados e sobrecarregados, o Senhor nos aliviará e acharemos descanso para nossas almas. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Digite amém nos comentários se você orou com fé. E se essa mensagem foi importante para você, peço que se inscreva no nosso canal. Basta clicar no botão inscrever-se abaixo do vídeo e ative as notificações para receber as próximas mensagens. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que ele chegue a seus amigos que talvez precisem ouvir esta mensagem. Curta e deixe um comentário com seu nome se estiver precisando de oração. E o objetivo maior destas mensagens é fazer com que você sinta a vontade de buscar mais a Deus, de conhecê-lo melhor, porque só Deus é capaz de mudar nossa vida, nossa história e nos mostrar nosso verdadeiro valor e propósito neste mundo. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa e espero te encontrar no próximo vídeo.